Hoje falaremos do tema, ao invés de julgar, acolha, compreender para incluir. Eu sou a Ariadna, psicopedagoga, especialista em autismo, educação inclusiva, análise do comportamento e psicomotricidade. Sou mãe de 3 meninos, o Matheus, o Lucas e o Felipe. E o Lucas e o Felipe têm diagnóstico, então, de autismo. Um tá com 17 anos, o Lucas, e o Felipe tá com 10 anos. Agora eu vou passar, então, para Graciele se apresentar. Bom, meu nome, então, é Graciele. Eu sou mãe da Helena, com 6 anos, diagnosticada com autismo desde os 3 anos. Mãe também do Pedro, ele tem 3 aninhos. A princípio típico. Eu sou advogada, eu trabalho inclusive com direito das pessoas com autismo, e isso veio em razão do diagnóstico da Helena, na tentativa de proporcionar para ela o melhor, e acabei me apaixonando por essa área, e enfim, hoje eu atuo diretamente nisso. E também eu quero agradecer a Patrícia pelo convite, por estar aqui. É tão importante nós podermos falar sobre isso, né? Um tema tão importante para as pessoas também tiverem a consciência de que não é só julgar. Primeiro vamos se informar para depois poder tentar falar alguma coisa, porque as pessoas, elas tendem a julgar, mas não nos perguntam, elas não querem ouvir, elas querem julgar. Então acho que é muito importante isso. E bom, estamos aqui para conversar sobre o assunto. Aline, por favor, se apresente. Eu sou a Aline, mãe do Murilo, de 5 anos, que teve diagnóstico com 3 anos. Então, estou nessa jornada de batalhas, desafios e de muito aprendizado. E estou muito grata de estar aqui com vocês, essa oportunidade que a Patrícia nos concedeu, e que tenhamos uma conversa bem agradável e de conscientização para as pessoas que não têm ainda o conhecimento mais aprofundado. Helenise. Bom, eu sou a Helenise, sou a mãe do Vicente Otávio, diagnosticado faz 1 ano com TEA, nível 2 de suporte. Bom, gurias, então o nosso tema hoje, né, ao invés de julgar, acolha. Eu acho esse tema extremamente relevante, porque a gente vê muito isso, né? Acredito que nas próprias famílias, né? Dentro do ambiente familiar, de amigos, na escola, na rua. Então, como a Grace já falou, já dei até um apelido, né, Grace? Já falou, as pessoas julgam, mas sem ter o conhecimento daquilo. E eu tenho certeza que todas nós já passamos por situações que a gente se chateia, fica frustrada, fica triste, porque o nosso filho está tendo uma crise e todo mundo julga como birra. Os meus meninos são nível 1, então eu acho mais difícil até essa questão, porque daí não consegue enxergar o autismo deles. Então, tudo é birra. Isso é porque é birra. Dá uma chinelada que passa. Eu fui criado assim. É só dar uns tapas que vai passar. Deixa sem comer que come. Porque eles têm seletividade alimentar. A maioria tem. Então, eu passo por essas situações seguido com o meu mais novo, Felipe, com 10 anos. Ele é seletivo, ele tem as crises dele, e tudo é birra para as pessoas, tudo é... como é que tu vai se importar com o cheiro? Se tu aguenta cheiro de tal coisa, por que esse cheiro é bem mais fraco e tu não aguenta? É bem diferente, né? Então, as pessoas não compreendem. E precisa, sim, ter conhecimento, e nós estamos aqui, pelo convite da Patrícia, que é a Patrícia do Maternando Espectro, né? Que fundou, organiza e nos dá esses momentos maravilhosos onde a gente pode falar. Nós viemos numa roda de conversa agora à tarde também muito legal com outras mães e profissionais. Então acho que são esses momentos que fazem com que a gente coloque de certa forma até para fora tudo que está guardado aqui dentro, que só nós mães sabemos como dói, como é doloroso. Aline, tu já passou assim por alguma situação que tu pode colocar assim, que se essa pessoa entendesse o que o meu filho tem, seria tão mais fácil para mim? A primeira experiência que eu tive que não foi positiva, e a gente não tinha diagnóstico dele ainda, né? Que é uma das cobranças que eu venho tendo de modo geral, que é na parte médica. Ele era bebê e desde a introdução alimentar ele não estava nada, né? O Murilo, a introdução até uns 2 anos e pouquinho, ele foi só baseado no leite
e numa polenta molezinha. E daí eu me deparo num atendimento com um pediatra e ela me disse que era bobagem, que eu não dava comida para ele. Que era para mim deixar ele com fome uns 2, 3 dias para ver como ele comeria. E daí logo, quando começou o desenvolvimento dele, né, começou os comportamentos que a gente também não tinha o conhecimento, né, a magnitude que é bem complexo, a gente foi vendo características que não são apresentadas como comum. E ali dentro estava a seletividade, né? Então lá atrás, quando disseram para mim, deixa ele 2, 3 dias sem comer, né? Então a gente vê a importância, né, a oportunidade que nós estamos aqui vivenciando, né? Para poder passar para as pessoas essa forma essa roda de conversa que a gente teve mais cedo e agora a oportunidade de estarmos reunidas, né, é um acolhimento, porque a gente esperava até mesmo de profissionais ter essa informação para nos orientar, porque lá naquela consulta a gente já veria, né, características do meu filho. Então eu fui julgada por não dar uma comida, né? Ou por não deixar ele 2, 3 dias com fome, porque era bobagem que ele não comia. Vai em busca de respostas, né? A gente quer perguntar e ter uma resposta do profissional. E na verdade, né, Aline, como tu passaste, tenho certeza que as meninas também, como eu já passei por essa situação, a gente acaba dando a resposta depois, porque vai estudar e vai buscar, né? Então é muito frustrante e doloroso. Dói. Gurias, eu vou dizer assim, que dói, né? E a gente, quando entra na maternidade atípica, a gente se torna um pouquinho de cada coisa, né? Terapeuta, médico, advogado, né? Porque tu quer saber os porquês. Porque tem situações que provavelmente até não acontecem com a tua história ali com o teu filho, né? Ainda mais tratando do meu, que é uma criança não verbal. Então eu tenho que ter os questionamentos e porquê e questionar. E às vezes tu chega com a resposta para aqueles que deveriam te dar a resposta, te guiar, né, e acolher. Mas o que tu leva é julgamento, como tu mesmo mencionaste, né? É birra, é tu não dá, é tu não faz, tu não tenta daqui, tu não tenta dali. E frustra a gente, como, né, os pais, principalmente a gente mãe, que é constantemente com eles, né? Porque a gente se sente impotente, que ninguém me olha, ninguém me entende o que eu quero falar, ninguém tenta pesquisar o que eu estou falando para me auxiliar. Isso daí é muito doloroso, assim, e eu vejo que eu fui na busca sempre de resposta para ajudar até mesmo outras mães, né? Porque a gente sabe que onde era para vir, não veio. Quantas vezes a gente tem que respirar fundo, né? Respira fundo para evitar, só que a gente sabe que tá certa, né? Eu contei até agora para as meninas, estava lá na roda de conversa, né? E o meu Felipe me mandou um áudio. Mãe, a avó tá fazendo chimia de uva e eu não tô aguentando o cheiro, porque ele não suporta cheiro de uva. Mas ele é bem tranquilo, ele já consegue lidar com isso. Daí ele foi pro quarto e se fechou. Só que assim, no momento que a gente fala pras pessoas, a maioria das pessoas acham que aquilo ali é frescura. Ai, não vai aguentar cheiro de uva. O que tem bobagem cheiro de uva? É isso? Então, né, a gente respira. Eu hoje aprendi muito a respirar, porque a gente cansa também, né? Respirar e... Graciele, como advogada, né? Tu luta pelos direitos, tu foi nessa área por causa da Helena, né? Isso. E tu deve ter vários casos, né? Assim, situações dessa questão que as pessoas julgam, não acolhe. Acredito que ambiente escolar seja um problema muito difícil do acolhimento, muito julgamento e pouco acolhimento. Isso. Até, bom, poderia falar vários casos, mas ampliando essa questão do acolhimento, do não entendimento, do não conhecimento, da falta da informação. O ambiente escolar, infelizmente, ele acontece todos os dias. E principalmente assim, a questão do monitor, né? Quando a família vai à escola, leva o laudo médico em que tem a prescrição do monitor, qual é a resposta normalmente da escola? Não, cada criança tem o seu tempo, mãe. Você precisa deixar a criança desenvolver suas habilidades. Só que a mãe, o médico, as terapeutas que acompanham aquela criança, que vai se chegar até aquele laudo que a mãe vai levar para a escola, ali tem todo o histórico que a criança provavelmente não é verbal, a criança não consegue compreender os comandos, não consegue fazer as atividades sozinha. Aí vem uma pessoa, a diretora, ou enfim, quem ia te atender na escola, e vai te dizer o quê?
Não, mãe, ela tem seu tempo, ela vai se desenvolver sozinha. Não, se precisar, a gente fornece. Mas de início, acho que é importante a gente dar essa oportunidade para a criança, né? Só que assim, ó, a oportunidade que a escola, nesse sentido da negativa do monitor, é um tempo que a criança não tem para perder. Né? A criança não tem tempo para, vamos experimentar. Se toda a base dos profissionais que atendem aquela criança já está dizendo que ela precisa de um monitor, eu acho que cabe então sim a informação. Né? A escola como um todo e a sociedade, não é só a escola, a sociedade como um todo, ela precisa se informar. O que é o autismo, quais são as características e principalmente que cada criança tem as suas características. Não é porque a Helena ela não compreende comandos complexos que o Pedrinho, por exemplo, não vai entender, mas ele vai ter outras demandas. Então, assim, essa questão da informação é muito importante, só que infelizmente a gente vê que são poucas as pessoas que realmente têm o interesse em aprender algo sobre o assunto e devolver isso, né, para a sociedade. E como eu sempre falo, isso é um problema, digamos assim, que não tem mais volta. Né? O cenário hoje nas escolas, infelizmente o diagnóstico ele está cada vez maior e as escolas e a sociedade, de um modo geral, ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Não é com a negativa, não é com a desinformação que vai resolver o problema. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, assim, esses momentos aqui e outras situações são tão importantes para pelo menos a gente colocar a pulguinha da dúvida, a pulguinha da pergunta, né? Fazer refletir, né? Exatamente. Vamos pensar sobre o assunto. Vamos pensar sobre o assunto. E uma coisa que vocês já tinham comentado, eu não sei, eu fico realmente na dúvida. Eu não sei o que dói mais. Se é o diagnóstico, aquele período que, querendo ou não, a gente vive um certo luto, né? Quando se tem o diagnóstico, né? Eu não sei se é isso que dói mais ou o julgamento de uma pessoa que não entende sobre autismo ter julgar dizendo que tem uma atitude errada. Eu, sinceramente, fico na dúvida entre um e outro. E vem aquela questão, né? Ai, tu passa a mão, tu deixa fazer tudo o que quer. E sabendo o quanto tu luta, né? Pra não fazer isso. Pra conseguir, tu como mãe, conseguir compreender qual é o momento de birra do meu filho, qual é o de crise, eu intervenho agora, não intervenho. O quanto é difícil isso. Exatamente. Daí vem uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e vai ali te dizer, ai, para de mimar ele. Para de fazer as coisas por ele. Exatamente. Isso aí é pura birra, é manha. E a dificuldade da gente enxergarem isso, né? Exatamente. E a gente fala assim, quando me perguntou, do ambiente escolar, nas situações assim. Infelizmente, como foi comentado bem no começo, às vezes esse julgamento vem até de dentro de casa, né? E isso que eu acho que mais machuca. Eu já ouvi, por exemplo, assim, a Helena, ela tem uma certa irritabilidade em ambientes muito fechados, ou com barulho muito alto, enfim, né? Uma característica. E então, em certas ocasiões, eu não levo ela, porque eu sei que aquilo vai ser ruim para ela. E eu já escutei de familiar, isso assim, isso dói, realmente dói muito. Eles me disseram assim, tu que tanto fala de inclusão, tu mesmo exclui tua filha de viver em sociedade. Mas é que tu sabe que não vai fazer bem pra ela, tu não tá preocupado com os outros, né? A gente tem que pensar sempre nas crianças, nos adolescentes, no adulto autista, o que vai fazer bem pra ele. Exatamente. Então, se tu acha que tua filha naquele ambiente vai ser prejudicada, pra que vai levar? Né? O Felipe, ele coloca muito bem essas questões, aonde ele quer ir ou não. Filho, tu quer ir? Não, lá tem muito barulho e muita gente. Não quero. Então é a opção dele. Pra que eu vou levar? Exatamente. Por que vai insistir no negócio? Exatamente. E a Helenise é da associação, né? Sim, faz parte da direção. Fala um pouquinho então, Helenise, como associação, como é que vocês veem isso, né? Porque com certeza tu tem contato com outras mães que vão procurar vocês, pedir ajuda, auxílio, que passam por essas situações, né? O que eu escuto muito, assim, também é a questão de muitas mães, né? Como eu sou terapeuta, que vêm até mim e dizem, eu não vou no mercado
porque daí quando dá crise, daí as pessoas acham que tá fazendo birra e eu tenho vergonha. Sim, Né? é que O que- eu tava falando pra ti, né? O que tu pensa, assim, disso, né, Helenise? O quanto de histórias tu também já escutou, tu passou e escuta também sim. das mães, né? Sim, eu E os tava pais contando sobre pra ela ali antes que um dia eu fui ali no mercado com meu marido e meu pai. E daí eu fiquei com o Vicente pro lado de fora, por ali, né? Porque ele às vezes não tá legal pra ir no mercado. Tu vê que a criança não tá legal, né? Aí, daí ali no mercado tem um chafariz na entrada. E daí ele viu o chafariz, como ele é fissurado em água, ele quis a água, entrar na água. E eu disse, não pode, filho. E daí que ele fez? Começou a entrar em crise. E começou em crise, querer se jogar no chão, e se bater, e me empurrar, e chorar. E as pessoas tudo olhando ali. E com aquele olhar de julgamento, assim, que tu vê que estão te julgando. Criança mimada, fazendo birra, né? E tá ali, tu não dá um jeito nessa criança. Por que tu não dá um jeito nessa criança? Dá uns né? tapas. Dá uns tapas, dá uns para-quieto ali, né? Mas não. E é que não entendem que ele tava num momento de crise. O que eu ia fazer? Não dá pra gritar, porque é pior. Não, né? A gente sabe disso, É, né? a gente sabe o que não pode fazer pra não gerar mais crise ainda, né? Aí eu tava ali naquele desconforto ali, as pessoas me olhando, me julgando. Aí até que veio o meu marido com o meu pai e colocaram ele pra dentro do carro, daí ele se acalmou. E daí, nesses momentos que a gente tem que acolher a criança, daí se tu vai acolher em público, vão dizer o quê? Olha, faz tudo que faz, ainda a mãe vai lá pegar no colo, passar a mão. Sim, e o que mais me indigna, assim, é que as pessoas estão sempre com o celular na mão. E no celular tá toda hora vem o que é autismo ali, né? E aparece, e as pessoas não procuram se atualizar. Não, parece que não quer. Aí tu vê uma criança em crise ali, não entende. Mas então por que não pega o celular e não vai olhar? Não vai tentar procurar entender o que é o autismo, né? E lá na associação vai bastante mães também procuram a gente, até como forma, assim, de um acolhimento, né? De procurar, assim, uma ajuda, uma direção, tipo, onde é que eu levo meu filho em terapia, como é que eu faço, né? Tu tem algum terapeuta para nos indicar? Aí a associação, ela é mais nesse... Orienta. Nessa Faz parte de orientação. orientar, né? Porque o nosso objetivo da associação é conseguir o centro de autismo para Santa Maria, né? Mas, infelizmente, a gente é barrado nos governantes, né? Não tem verba, não tem local, não tem patrocínio. Te entendo. Como eu estava comentando hoje, né? Tu sabe, eu era presidente da Ciranda, né? A Ciranda lá em Santiago, fui eu e uma amiga minha que fundamos. E eu fiquei 4 anos na presidência, eu e ela, né? Aí esse ano eu larguei, até por causa da demanda, né? Eu realmente não estava dando conta. Então resolvi largar a Ciranda. Hoje tem a Mariana que assumiu. Mas a gente sempre teve essa dificuldade também do poder público, né? A gente caminha pelas próprias pernas e com a ajuda da sociedade, mas nunca do poder público. E aonde está o poder público nesse acolhimento? Quando a Graciele falou da questão dos monitores, né, da solicitação do médico, de terapias e monitores, numa reunião que eu tive com a Secretaria de Educação, então foi colocado que quem sabe o que precisa são eles. Porque eles conhecem a criança. Eles que vão saber se precisa de uma terapia, de 2 terapias, de monitor ou não monitor. Então, eles estão passando por cima do neuro, dos terapeutas, né? Porque a gente está vendo que a criança precisa, o neuro está vendo que precisa. Isso é bem... Eu acredito que os neurologistas, eles são bem rigorosos nesse critério, até porque tem criança que não precisa e vai prejudicar. Exatamente. Né? Então, não querem, na verdade, né, falta o que a gente está falando hoje, acolher, né? O acolher as famílias e ver, assim, o quanto isso é bom para aquela criança, né? Como tu falaste, vai perder tempo, estão fazendo teste com meu filho, vamos testar. Exatamente. E até uma situação, uma vez eu fui numa escola, enfim, uma criança, eles não queriam dar monitor, enfim, para uma criança. E aí, foi uma reunião com a educadora especial, que eu mais fico indignada, né? Que seria uma pessoa que deveria lutar ainda mais, conhecedora do que a criança precisa, né? E aí também me foi dito exatamente isso. Não, a escola que avalia, nós avaliamos porque a criança já está aqui 1 ano e a gente entende que não precisa, né? E aí realmente eu perguntei, bom, vocês sabem como que é feito, como que o
pediatra ou o neuro chega até um laudo para a família entregar para vocês a indicação do monitor? A, B, sim. Sim, tem o histórico, eu sempre digo que é o triângulo, né? É o histórico da família, é das profissionais, dos terapeutas, é do médico. Então não é do além, como você falou, não é. Eles têm sim um critério para justificar a indicação daquele monitor. Então não cabe a outra parte querer Julgar, né? julgar isso, mas sim acolher. E uma coisa que eu fico indignada é o fato, nós, de famílias atípicas, a gente já passa por tanta coisa, é todos os dias uma birra. A minha Helena, com 6 anos da idade, ela fez 6 agora em janeiro, ela ainda usa fraldas, sabe? Eu não consigo desfraldar ela. E aí o que mais me julgam é, mas tu nem leva ela no banheiro? Tu nem insiste? Não, tem que fazer assim, ó, levar de hora em hora no banheiro, que ela vai, daí tu vai conseguir tirar as fraldas, sabe? É tudo tão simples. Ai, tem que fazer assim. É porque tu não quer que... Exato, não, tu não quer desfraldar ela. Não, eu adoro gastar dinheiro com fraldas. Gente, eu é amo bem isso, baratinho, eu né? amo isso, sabe? Bem baratinho. Exato. Então, assim, ó, a gente tem tanto perrengue todo santo dia, e aí o que custa, assim, ó, a gente se sente tão desamparado, tão desanimado quando tu encontra situações como essas na escola, na sociedade, que tu ainda precisa passar por isso. Ao invés, literalmente assim, ó, ao invés da escola ou do órgão público como geral, porque a escola tanto pública quanto particular, Sim, né? com certeza. Não está restrito à escola pública, como a maioria das pessoas tendem a pensar. Ao invés de nos acolher, gente, nós precisamos também de atenção, de carinho. As famílias estão ali todos os dias lutando, e a gente precisa ainda mais lutar com uma coisa que... algo definido, prescrito. E é um direito, né? E é um direito. Então, assim, realmente a nossa luta é diária e não é fácil. E também eu gostaria de salientar a questão que a gente está sempre nessa luta diária, né? Porque uma das maiores guerras a ser travada é dentro de casa, dentro da família, né? Vocês mencionaram muito bem aqui a questão de quando a gente vai acolher os filhos, que é birra, que é falta disso, falta aquilo. E agora, e quando tu tá aplicando, né? Fazendo um trabalho ali bem incisivo pro ganho do teu filho, que a gente sabe que o tempo deles é totalmente diferente da gente, e tu quer manter aquela linha do que tu vem trabalhando com terapeuta, com profissionais, com tudo, e aplicar em casa. Ah, mas deixa ele é só uma criança. Ah, mas porque ele precisa os disso aí, extremos, né? né? É muito extremismo. Que sabe tu que não quer. Deixa ele ver, mostrar pra gente ver aquela questão de tu nunca tem suporte, nem pra tu aplicar o que tu tá investindo ali pro teu filho desenvolver, como também até num processo de entender que é necessário agora esse colinho, esse abraço para eles, né? Eles precisam disso. A gente vive em constante julgamento, acertando ou errando, segundo os olhos de quem vê, né? A gente está sempre sendo julgado, né, Guriz? Então, nosso desafio... Todos os dias é um julgamento novo que vai se apresentar ao longo do dia, né? E a empatia, que eu digo, é zero. E para mim, hoje, eu diria, assim, alto bom tom, que não quer ajudar, só o fato de tu ficar quieto, não te envolvendo, já ajuda. Já é uma forma de acolhimento. E eu te agradeço, né? Então, se eu não quero fazer parte, não quero me informar, como tu mesmo mencionaste, né? Que eu também gosto muito de salientar, digo, gente, a gente tem a informação na palma da mão. Só que não se torna interessante enquanto a gente não vivencia, né? Exatamente. E mesmo tu tendo alguém ali do teu lado vivenciando, é bobagem. Então o julgamento tem que sentir na pele, né? Exatamente. A gente precisa sentir na pele para poder, e olhe lá também que tu tendo informação, tu tendo tudo que tu vai atrás, que a gente se torna tudo, mesmo assim vem as barreiras, né? Calma, não é assim. Calma, não vamos ver, dá um tempo. Só que o tempo deles é diferente do nosso. Cada minuto, cada segundo, cada dia perdido. Não se pode perder né? tempo. Então a gente vive assim, né, gurias? Batalhando, né, dia a dia e esperando os apontamentos. Exatamente. Que é triste. E o principal é que normalmente esses apontamentos, esses julgamentos, esse faz assim ou faz assado, são de pessoas que, apesar de, como vocês mencionaram, tá na palma da mão a informação, mas elas fazem o quê? Leem a manchete,
não leem o conteúdo. Ah, mas eu entendi de autismo, agora eu já posso falar algo, né? Então, assim, realmente difícil, né? É muito complicado. As pessoas realmente poderiam ter mais empatia conosco e tentar nos entender. E eu até digo assim, não só com a criança, mas com a família, né? Com a família como um todo, com a mãe atípica, assim, é muito importante a gente ser acolhida. Quantos dias nós estamos realmente muito cansadas ou estressadas, não só pelas situações que a criança passa, mas por esses julgamentos, pelas demandas que a gente tem em casa, pelas demandas que a gente tem no trabalho. E aí as pessoas estão ali julgando as crianças e nos julgando. Ah, como que tu não fez isso direito? Por que tu não fez isso aqui? Só que ninguém te pergunta como foi teu dia. Ah, tu precisa de ajuda? Tu quer que eu fique com as crianças algum dia? Não, isso jamais. Mas julgar, esses são os primeiros. Então, realmente é difícil, né? É difícil. É difícil. Gurias, assim, ó, eu tenho os 2 meninos, né? Vão ter 17 anos, ó, trocando a idade do filho. 17 anos, e eles são bem diferentes. Falei hoje na roda de conversa, né? A Aline tava lá. São muito diferentes do outro. 17 anos, ele é muito quieto, é na dele. Ele, assim, ele tem muita dificuldade de demonstrar sentimentos, emoções, e ele esquece muito as coisas. Demais. Então, assim, ele é bastante dependente ainda de mim, por esse motivo. E o Felipe, de 10 anos, é assim, ele não para de falar um segundo, ele relata tudo o que acontece. E ele sente muito mais as coisas. Ele consegue perceber os julgamentos muito bem. Então, ele chega a dizer assim, mãe, fulano não tá entendendo que aquilo ali pra mim tá me incomodando. Não é que mãe, não tô fazendo manha. Eu não tô querendo chamar atenção. É porque tá me incomodando mesmo. Eu digo, filho, eu acredito em ti. E não dá bola pro que estão falando. Só que é dolorido, né? Pra uma criança ficar falando isso. Cadê o acolhimento? Da gente despedaça. Cadê o acolhimento? Daí, tipo, eu tava relatando até que a gente foi pra praia e ele não tem problema em pisar na areia. Mas se ele sair e ficar com aquele pé molhado com areia, ele não consegue, aquilo irrita a sensibilidade. Sim. Daí, o que eu escutei? Mas tava pisando na areia até agora. Agora tá fazendo manha. Porque ele começa, mãe, por favor, limpa, sabe? Eu digo, por que ele ia fazer manha disso? Não tem sentido. Ele não consegue usar a meia no pé sem tênis. Então tem que colocar a meia e colocar bem rápido o tênis. Daí as pessoas acham que é frescura dele. Porque ele tá de meia igual. Só que eu não sei qual é a sensação que quando eu coloco o tênis passa. Mas ele andar só de meia não anda de jeito nenhum. Então são essas pequenas coisas que a gente todo dia luta, né? Para eles se desenvolverem, para eles terem mais autonomia, mais independência. E é diário, né, gurias? É diário. A gente acorda fazendo terapia com eles e termina o dia fazendo terapia. Porque a gente quer ver eles o máximo desenvolvido, o máximo com autonomia, com independência. Porque a gente não sabe até quando vai estar aqui do lado deles. E a gente precisa largar eles pro mundo. Vai que o mundo é teu. Só que a gente sabe que há maldade no mundo. E eles serão julgados, cada vez mais julgados. E esse julgamento, não sou médica, né, longe disso, mas esse julgamento errôneo das pessoas, eu acredito que até possa influenciar nas questões de depressão. Com certeza. Né, da criança, ou principalmente do adolescente, né? As crianças menores, assim, ela não tem até ainda essa consciência, mas o adolescente, principalmente autismo nível 1, 2, ali, ela tem essa consciência de que as pessoas estão julgando ela, de que ela se sente errada no meio do grupo. E isso faz com que a criança queira, o adolescente, né, enfim, queira se afastar do grupo. E aí? Então, mais um problema que a gente tem, mais uma situação que a gente tem que enfrentar ali todo santo dia, né? O índice de suicídio do autista nível 1 é super elevado, porque tem bem essa questão, eles compreendem tudo o que está acontecendo. Exatamente, só que não são compreendidos. Não são compreendidos.
Porque a tendência da gente, né, eu digo gente como sociedade, como cultura, é que a gente sempre se encaixe naquele padrão, aquela caixa ali, então por isso que nunca vai ter a compreensão, né? E até mesmo pra gente como mãe, né, tu sentar e conversar com uma pessoa que não tem interesse nenhum de entender o que tu tá passando, que ela não cogita Não nenhum adianta nem momento, falar. nem adianta, então a gente se refreia, Quando- né? Quando te manda uma mensagem, oi fulana, como é que tu tá? Tudo bem. É. Mas lá nós estamos morrendo por Não dentro, adianta falar. chorando, né? E eu sou muito grata e gosto de conversar muito no privado com a Patrícia, né? Que ela conseguiu fazer com que a gente se olhasse cada uma de nós e eu te entendo. Eu não preciso falar nada. E daí eu já me deparei com uma mãe assim, Aline, tu me entende? Eu digo, eu te entendo. E ali ela se derramou, né? E esse acolhimento aqui, às vezes eu disse assim, eu só estou aqui, mas com pessoas que têm a nossa vivência. Exato. É o que eu digo assim para minhas mães, como eu falo, né? Eu digo assim, como terapeuta, eu te digo isso. Como mãe, porque eu te entendo como Sim. mãe. Eu Sim. sei que não é fácil, eu não vou Sim. dizer para te fazer isso agora, porque tu não vai conseguir. Eu Exato. entendo isso. Eu entendo, porque eu também sou mãe. Mas os outros não entendem. É, Eu e não uma- vou te julgar porque eu sei o que é. Né? Exatamente. A gente não julga. O teu é um menino? é um Teu... menino, Quantos anos tem? 4. 4? É nível 1? é 2. É Ele dois? não é verbal. Nível 2. Nível 2. Deve essa- passar por bastante situações, Ah. né, Denise? Ah, tá louco. Bem É difíceis. difícil, às vezes a gente não compreende o que ele quer, né? Ele leva a gente até com a mãozinha até o que ele Ainda usa quer, ainda como usa ali, objeto. né? Como objeto para o que ele quer, só que às vezes ele não é aquilo que ele quer, a gente não Daí não entende, consegue compreender. não consegue compreender, é bem complicado. Eu tenho a tua vivência também, né? O meu é nível 3 não verbal. E eu digo, eu passo 24 horas, né, lendo ele para fazer as interpretações. Para me poder auxiliar ele da melhor forma possível, né? E às vezes até um ato, como acontece, uma das questões da seletividade dele, ele precisa muito do leite dele quente. Lá no início, a gente dava o leite dele, uma temperatura que para nós seria agradável para uma criança, né? E ele queria um pouco mais quente, ele nos devolvia. Ah, mas ele não quis, ele não gostou. Não, Era a temperatura. temperatura. E Até até nós entender. entendermos que era a temperatura. E assim a gente vai por todos os ambientes falando, né? Ah, se puder, dá uma observada pra gente. Ah, ele não quis. Não, mas não é, né? Daí já vem o julgamento, porque é bobagem, mas porque querem sempre comparar que os outros conseguem tomar naquela temperatura. Mas o meu não. E eu preciso que tu me respeite e Exatamente. faça, me auxilia. O teu acolher é me auxiliar, dá uma continuidade, não é um mimimi. Eu não quero que vocês, né, olhem para o meu filho como exclusivo, mas dê continuidade para mim me sentir um pouco mais confortável de conseguir conduzir ele para os lugares, né, para os momentos, mas não, é bobagem. Tem que tomar sim. Exato. Né? E são essas situações que eu me referi quando eu disse há pouco que das situações que a gente passa todos os dias. Todos os dias a gente tem o leite que a gente não entendeu, que deveria ser um pouquinho mais, que ele gostaria que fosse um pouquinho mais quente. Então, assim, ó, quantos dias, quanto tempo tu não demorou até entender isso? E a frustração da criança. Então, assim, são todos os dias a gente passa por coisinhas que se tu conversar com uma mãe que não tem relação com o autismo, ela não vai te entender. Por quê? Porque o filho dela vai dizer, mãe, por favor, eu gostaria mais... Ou mamãe, mais quente, né? Então, assim, são coisinhas que vão somando. Sabe aquela gotinha no copo d'água? É Vai enchendo. todos os dias ali enchendo. E a gente precisa saber maneirar para não estourar o copo, porque as nossas crianças precisam da gente. Né? Elas precisam da gente bem, só que nem sempre a gente tá bem por dentro, a gente tá bem por fora, né? Mas por dentro a gente Tem tá toda ali. aquela questão, né, as gurias da sensibilidade, né? Como eu falei do Felipe do cheiro, ele tem várias sensibilidades. E tem a questão da dor também, né? E os meus são também, ao contrário. O Felipe sente muita dor e o Lucas não sente quase dor. Então o Felipe, qualquer machucado, grita. No início eu saía correndo, porque eu achava sempre assim, bateu a cabeça, tá sangrando, que você quebrou. Daí eu comecei a ver que não, que ele realmente estava sentindo mais dor. Mas e as pessoas entender? Para de gritar! Quanto escândalo! Por causa disso! Daí eu digo, mas ele sente muito Então. mais dor que tu tá sentindo. Pra ti não seria nada. E já o Lucas tem que ficar cuidando, porque às vezes esses dias caiu jogando vôlei, tava com o joelho todo infeccionado. Eu disse, que é isso, meu filho? E tá tudo bem.
nem tá me doendo. E assim, ó, sabe aquela coisa que eu pensei que tava latejando já? Sim. Então, assim, essas coisas as pessoas não entendem. Não entendem. E não Daí- buscam entender. Não buscam. E daí eu digo assim, quando eu vejo falarem pro Felipe isso, sabe? Ai, para, não precisa gritar tanto por causa disso. Eu digo, ai, sabe, cansa. Porque, poxa, custa entender que ele tá sentindo muito mais dor. Que o autista pode sentir 10 vezes mais as coisas que nós, 10 vezes mais o cheiro, 10 vezes mais o som, 10 vezes mais dor, 10 vezes mais a temperatura da água. Pode ver, tem uns que gostam de tomar banho fervendo, outros gelada. E daí tu tem que acertar também essa temperatura. E pra criança que não é verbal, como tu vai saber? Muito difícil. Tu bota tomar banho, a criança tá gritando. Daí tu vai saber se é a água, se é o sabonete, se é porque pegou no cabelo, porque pegou numa parte do corpo que tem mais sensibilidade. Então, né, vamos parar de julgar um pouco. Vamos parar de julgar. Julgar nossos filhos, julgar nós mães, julgar os pais. E A gente acolher fala mais é mãe porque nós estamos maternando, porque é nós mães que estamos ali, né? Sim. Junto o tempo inteiro, mas claro que tem pais muito presentes também, certeza. que acompanham, né? E desde que a gente se conhece por gente, vai lá com a tua mãe. Vai lá com a tua Então, mãe. eu maternando. É, exatamente, Tua o mãe que maternando. resolve. É aquela coisa, o pai tá na cozinha, a criança vai lá, mãe, me dá uma água, e tu tá lá do outro lado da casa. É assim, né? Mãe é mãe, Mãe. e não se te esconde. Não, e a gente ama isso. Ama, com certeza, enche a boca pra dizer É. que faz tudo pelo filho, né? Porque a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? E hoje até uma mãe citou questão que ela errou, né? Por amar, e a gente erra. Quantas vezes nós mães erramos, né? E a gente não só erra na maternidade atípica, a gente erra Na- em ser maternidade, Exatamente. né? Porque não existe um manual, ninguém nos ensinou a ser mãe. Ser mãe. E ninguém nos ensinou mais ainda a ser mãe atípica. Uhum. Então, não tem erro, né? São todas as tentativas para acertar e vai passar alguma coisa. E para nós, como eu costumo falar com as mães que eu tenho oportunidade, tá tudo bem, está tudo bem. Uhum. Porque a gente não pode carregar uma culpa que já projeta nas costas da gente e a gente mesmo carregar aquele saco pesado que vem só acumulando culpas e culpas e culpas, né? E daí a gente vê os índices cada vez maiores de tragédias, Mãe né? se De suicidando dor, também. né? Aquela dor que ela não quer tirar a vida, ela quer tirar A a dor. dor e entender. E aí a gente pensa, ou melhor, a gente consegue enxergar o peso desse julgamento. A pessoa que julga, ela, eu tô só falando, às vezes fala por falar, só larguei assim, mas olha o peso que isso tem. Pra gente O dói muito, julgamento tem um peso muito, então assim, a conscientização deveria ser muito maior ainda. Tá? Então, antes de julgar, compreenda. Acho que esse título assim não poderia ser melhor. né? E é o que até fui eu que sugeri esse título por ver muito essas questões, né? E por nós ter a Ciranda lá em Santiago com esse objetivo maior, né? Vamos divulgar, vamos falar de autismo, as pessoas têm que saber. E o meu pai fala muito, meu pai é do tempo do rádio. Ele não tem celular, ele não usa celular, não tem nada, WhatsApp, nada. A gente brincava que tinha saído viajar e disse, nós tínhamos mandado um monte de foto pra ele, como é que ele não tinha visto. E daí ele disse assim, Mana, ele me chamou de Mana, essas coisas aí que tu tá falando do autismo, que vocês estão falando, agora começaram a falar nos rádios. Porque ninguém falava sobre isso, vocês são as inovadoras desse assunto. E na verdade né, gurias? Nós, mães, que começamos a falar mais esse tema para tentar conscientizar as pessoas, a sociedade em geral disso. E tem um julgamento que eu acho muito grave e triste, que muitas mães relatam, é dizer assim, tu quer o diagnóstico? Tu tá procurando? Tá procurando. Tá correndo atrás. Tu quer o diagnóstico? Tu quer ter um filho autista? Tá vendo coisa onde não tem. Exatamente. Tu quer o diagnóstico? Ai, não tem nada, tu que tá querendo que seja autista. Quem vai querer ter um filho deficiente? Quem vai ter? Eu não quero. Tenho certeza que nenhuma de vocês quer. A gente aceita, Ninguém engravidou a com esse gente propósito. ama, a gente cuida, a gente faz de tudo. Mas ninguém quer ter um filho deficiente. Se dizer, eu queria ter 2 filhos autistas. Tu passou da gravidez planejando para ter, Porque eu né? queria ter um Porque autista, eu um queria, autista. né, outra mãe lá, um síndrome de Down, uma paralisia. Exato. Quem quer? Eu prefiro sempre levar nas terapias do que no parquinho. Não, é muito melhor, né? Então, assim, Então, assim, esse julgamento das pessoas, né, e eu ouvi muito isso, eu escuto muito das minhas mães, tenho certeza que a Helenise, como da associação também, escuta das mães, né,
essa questão de estão ali buscando o diagnóstico, estão lutando, estão indo atrás e daí vêm conversar contigo e choram e falam, ai, porque eu tô buscando, mas todo mundo diz que é porque eu quero esse diagnóstico. Porque eu quero, porque tá na moda. Então eu também tenho que ter um filho autista. Quem vai querer? E o que mais, assim, às vezes dói é quando a pessoa vem e fala assim, mas é leve, né? É leve. É leve pra É leve quem? pra quem? Eu Pra gravei um quem, vídeo sobre isso. É gente? leve pra quem? Não é leve pra ninguém. Não dão nem a Não. chance de tu olha, isso aí, mencionar, né, o teu essa filho, frase- porque ele já vem ali com a resposta. Já te pergunta e já dão resposta Aham. pra amenizar, como se amenizasse. Ai, mas é tão bonito. Né? É autista. Ai, tão muito, mas não parece. Ele né? fala. Uhum. Ai, mas autista é sempre inteligente, É, né? Muito vai ser um inteligente. gênio. Então isso são julgamentos. Sim. Julgamentos. E isso machuca, gente. Machuca demais uma mãe, tá? E uma coisa também que machuca bastante, por isso que eu observo muito as comparações. Né? As Uhum. comparações, porque o teu adquiriu, o meu ainda não, mas o meu faz isso, o meu faz aquilo, desenvolveu. O que vai acrescentar no currículo da vida? Meu filho fez isso com tantos anos. Eu tô machucando uma mãe. Ela tá Exatamente. na batalha diariamente para que ele dê um sorriso diferente, que foi que eu adotei para minha realidade com o Murilo, né? Que eu disse pro meu marido, não importa o que o mundo pensa. Se todos os dias o meu filho levantar e der um sorriso diferente, eu já ganhei o dia. Porque é isso, é passo de formiguinha e tá tudo bem. Porque nós, típicos, né, enquadrado no que o mundo quer, a gente também tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas deficiências. E a gente vive, só que a gente precisa batalhar. A diferença, né, é que a gente está batalhando diariamente para eles terem uma autonomia, né, uma autossuficiência, para minimizar um pouco a nossa dor e dizer assim, aí quando eu não estiver aqui. É, exatamente. E só aqui, né, é bobagem. Mas o fulano faz assim, o Beltraninho tá fazendo assim, ele tá na escola tal. Quem sabe tu tenta isso, como se a gente não estivesse fazendo nada, né? Fazer tudo. E a questão, assim, a criança tem que ser independente Sim. de ser atípica, Sim. neurotípica, comparada com ela mesma no É. desenvolvimento, né? Então, Sim. tem criança, como eu trabalho com muito autista, eu tenho criança autista com 6 anos, que é totalmente nível 3, né? Severa, não fala, tem uma seletividade alimentar enorme, é super grave. Tem outra com 6 anos que faz tudo, fala até demais, que fala línguas. Então, assim, é um espectro, é muito diferente do outra. Exatamente. Não queira dizer que o meu filho não é autista porque ele fala igual um papagaio, porque ele me conta tudo, porque isso, porque aquilo. Ele é autista sim, ele tem as particularidades dele. Então, vamos parar de julgar. Né? Eu sofro muito julgamento com os dois. Com a questão dos dois, porque não conseguem. Pessoas próximas não conseguem enxergar eles como autista. É um porque é super inteligente, porque fala demais que eu sei. O outro também, porque é inteligente. Eu ouvi isso da escola, né? A escola não tinha preocupação com ele, porque ele tirava boa nota. Então, qual era a preocupação? Sim, mas a questão da socialização, né, provavelmente. É totalmente precária. Né? Ele não consegue sair, ele fica lá no canto dele, ele não tem iniciativa nenhuma. Então, tu tem que conhecer muito bem o autismo. Não quer dizer que o filho da gente, né, as crianças e adolescentes autistas estão ali num grupo, que eles estão inseridos naquele grupo. Eles foram ali provavelmente porque alguém chamou, porque alguém colocou, porque a maioria tem dificuldade de iniciativa social. Então, até que tu não coloque ele num lugar, ele vai ficar na dele. Então, geralmente tem um amiguinho, alguém que vai levando, e isso é muito preocupante, né? Os meus filhos, o Lucas, assim, eu me preocupo muito nessa questão da iniciativa, do entender a maldade dos outros, porque ele tem dificuldade nisso, né? Já o Felipe é louco de esperto. O Felipe não passa uma. E ele cuida do irmão dele, né? O diagnóstico deles é recente ou já quando eles eram crianças? Não, o Lucas demorou muito o diagnóstico. Com 5 anos, assim, eu comecei a ir atrás e só saiu com 12 anos o diagnóstico. E foi quando nesse período, eu comecei a estudar autismo. Sim, mas se hoje já é difícil, imagina Eu não tempo julgo, atrás. eu sempre digo assim, eu não julgo médicos, psicólogo, neurologista, psiquiatra que ele passou, porque o autismo é 10 anos pra cá que vem, né? Então, assim, ninguém sabia o que ele tinha. Não fechava em TDAH, não fechava em nada, e ele daquele jeito, esquecia tudo, mas sempre foi muito bem na escola. Só que assim, até o 5º ano eu tinha que fazer tudo com ele. Exatamente tudo. É como se ele viesse igual uma folha branca da escola. Eu fazia tudo. Eu estudava com ele, fazia as tarefas, tudo junto. Só que o que colabora muito com ele? O QI dele é elevado.
Então, assim, colabora muito com ele, né? Então, no estudo estruturado, daí pergunta, mas como é que ele esquece as coisas que tu fala e o estudo, como é que vai bem, como é que ele lembra as matérias? Mas teve anos de trabalho, muitos anos para essa organização. E daí, o que acontece? É estruturado. Tanto que ele chega na sala de aula, ele senta e ali ele fica. Ele foi para aula para estudar. Aquela organização. Então, ele tá ali para estudar, não tá ali para conversar, e ele acha, sabe, ele se apavora que os colegas não prestam atenção e coisa. Deus livre, ele vai pegar o celular na aula, não é hora de pegar celular? Né? Então, assim, já o Felipe é bem diferente dele. Então, eles são muito, muito diferentes um do outro. Daí a gente escuta mais julgamentos por causa disso. E o que a sociedade vê muito, né? O autista nível 3 também. Como se autista só fosse nível 3. Sim. Né? Uhum. Daí fica mais claro, eu acho, para as pessoas leigas. Não, que não sofre julgamento, que sofre julgamento o tempo inteiro também. Isso. Até por causa da questão funcional, né? Porque pode ser um nível 3, mas muito mais funcionais e algum quesito algumas com coisas. nível 2, nível 1, mas tem grande Daí como é que consegue dificuldade, fazer aquilo ali, né? Eu já fui mas é questionada. autista nível 13 e consegue fazer aquilo ali. Sim, isso. Não, desculpa, e tem até os casos piores, né, do autismo nível 3. Então não vai conseguir. Então deixa assim, né, porque é nível 3, né, não vai conseguir fazer aquela atividade, e aí é abandonada, né, a gente desacredita no potencial daquela criança. E isso é muito ruim, porque, por exemplo, a Helena, minha filha, ela tem 6 aninhos, eu nunca imaginei que seria autismo, não passava, nem sabia o que era autismo, para ser bem sincera, e só que com 1 aninho, ela não apontava 1 aninho, ela não abanava, ela não balbuciava nenhuma palavra, tanto é que não fala até hoje, ela fala pouquíssimas palavras, mamã, papá, o Pepe, que é o Pedro, vovói, são as palavras que ela fala. E então... eu me perdi. Tava falando do nível 3. Do nível. Do potencial. Isso. Verdade. E aí, assim, o que acontece? Como ela tinha tanta dificuldade, a maioria das pessoas... mas pra que fazer tanta terapia? Tu acha que realmente todo o valor que está sendo investido, tu acha que vale a pena? Sim, eu acho. Tanto é que quando ela era menor, ela não corria, ela não conseguia nem caminhar. Aos 2 anos e meio, mais ou menos, ela quebrou o braço. De tanto que ela tropeçava e caía. Então, assim, e hoje ela corre, hoje ela consegue subir escada, descer escada, coisa que ela não conseguia. Então, assim, a gente não pode desacreditar, a gente não pode rotular a criança pelo nível que ela é. Todas têm capacidade, todas têm dentro potencial. das limitações dela, com certeza, né? Mas todas têm capacidade de evoluir. E aí, de novo, vem as pessoas no julgamento, né? Deixa assim, vai passar, ela não consegue. Não, ela consegue. Ela vai conseguir. Imagina se vocês tivessem deixado sem fazer terapia, né? Porque Exatamente. a terapia é o tratamento dos autistas. De toda forma, Exatamente. tanto tu fazendo demais como de menos, tu é julgado, Sempre né? é julgado. Sempre. Mãe sempre é julgada Sempre. em qualquer situação, né? É. Seja com filho atípico, Tu tá vendo típico, sempre coisa, julgada. Isso. Com filhos atípicos é mais julgada ainda. Muito mais. Pisam mais o calo ainda, né? E a gente tem que ter muito jogo de cintura, né, para poder ter esse equilíbrio, para não passar para eles, mesmo que a gente tentando disfarçar, eles captam rápido, né? Mas eu disse assim, o julgamento é teu, fica para ti. Não quero ouvir. É o que eu adoto para preservar a minha sanidade mental, porque Respira fundo, como eu falei, respira. Né? E hoje, sem muita explicação, porque o celular tá aqui, já que vocês gostam do celular, e tá tudo bem, né? Então, é assim, né, gurias, a gente fazer essa oportunidade aqui, por mais que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar, né, o caminho deles. E isso é o que faz, que motiva a gente a cada vez mais ir desbravando, estudando, trocando, compartilhando. Porque o julgamento vai existir, a gente fazendo não, mas bora fazer, porque lá na frente a gente vai ver. Exatamente. Né? E vamos ser bem sinceras, se não tem coisa melhor dentro de tudo que a gente vive, de todas as dificuldades que a gente passa, enfim, pode ser que não tem coisa melhor a gente encontrar com uma mãe
e tu poder conversar abertamente. Às vezes, as mães não conseguem esperar uma outra falar de tanto assunto. De tanto assunto. Por quê? Porque tu é compreendida. Às vezes, e é tão bom. É tão bom, porque sabe aquela pergunta assim, ó, mas teu filho fala, como que ele vai na escola? Tu sabe que é uma pergunta verdadeira. Não é aquela pergunta por perguntar. Ai, como que ele tá? A outra pessoa tá louca que tu responda, tá tudo bem. Né? Mas ela não quer saber quais são as dificuldades na escola, como que ele conseguiu se alimentar, né? Então, assim, ó, às vezes até no escritório eu falo, porque eu converso muito e normalmente com as famílias atípicas, assim, claro, eu falo todo o procedimento jurídico, enfim, do que a família veio buscar, mas a troca, eu adoro, assim, a troca é tão grande. Aí já vem de tudo. Já vem alimentação, é da escola, é da família, como é que tá, o desfraude, não tá. É tanta conversa que no final, às vezes eu até falo, eu falo muito, explico pouco, porque às vezes a família foi buscar um assunto, né? Mas assim, assim também. Sabe? Porque é muito bom essa sensação, assim, de que há um interesse verdadeiro no que tu tá falando. E tu tá falando sobre um assunto que é recorrente à tua vida. Pra alguém que não entende, não tem a vivência, tu tá se queixando do teu filho. Então, exatamente. Isso barra muito a gente de conversar. Né? Então, e começa aquele turbilhão de coisas que tu quer fazer troca pra ver se tem alguém que tá passando a mesma contigo, alguma coisa que tu tá passando, se te entende ali, de que forma pode me ajustar, uma opinião tua, uma conversa tua, me liga uma luzinha pra me entender o que aconteceu, futuramente o que possa vir a acontecer, né? Então tu fica confortável realmente, dá esse gosto de tu sentar, mas é uma conversa que flui que é uma conversa sadia pra nós, dentro da nossa realidade e que faz sentido. Tu não tá ali trocando, né, assunto sobre a vida alheia, alguma coisa fútil que passou. São coisas que são da nossa realidade. Quando começo a fazer a anamnese das minhas crianças, daí eu começo a fazer e daí a gente começa a conversar. E daí eu já falo com meus filhos, daí já falo não sei o quê, daí já começo a perguntar, mas o que ele faz, como é que ele faz, e hoje é assim, essa... E vai, e fica na anamnese pra trás. Eu disse, tá, vamos voltar. Eu tenho que me controlar também. Vamos voltar pro assunto aqui, senão nós não vamos ter tempo, né? E eu já trouxe, assim, já chegou mãe apavorada, né, chorando, desesperada. E como é que ele vai ser, como é que, né, fica muita dúvida na cabeça das famílias, né? De eu chegar e mostrar meus filhos, chamar eles, vêm dar um oi. Daí, assim, mas fala assim, pode chegar assim, desse jeito, assim, tipo, normal. Então, né, o pensamento que vem, a dor que tá por trás de tudo aquilo ali. Né? Porque a grande parte nem entende o autismo quando recebe um diagnóstico. A maioria, nem todo médico senta, a maioria. Nem todo médico senta e explica. Larga o diagnóstico, faz isso e volta daqui tantos meses. Revira. Pra conseguir terapia, pra conseguir isso e aquilo. E tem que fazer, se não fizer, vai ser pior. Exatamente. Né? Então, assim, toda essa questão da falta de acolhimento, né? De profissionais, de sociedade, de família. E eu acho, assim, que todas nós falamos a questão da família, né? Sim. Que é onde dói mais, é quando... Dói, porque a gente nunca espera, né? Que as pessoas que estavam ali contigo, daqui a pouco elas vão sumir, saindo aos pouquinhos, né? Talvez muitas de nós até conseguem contornar um pouco a situação, mas geralmente os maridos, os pais, né? Ou alguém que tem convívio com a gente não entende. Então isso aí já se torna mais uma sobrecarga pra gente tem que estar pensando, porque tu tem que olhar pro teu filho, pra ti, mais alguém que tá do teu lado, e ali vem, né, os questionamentos, os julgamentos, E é tão bom quando a gente encontra alguém que quer te acolher, né? Sim. E quer que tu Que explique. Fala. Né? Isso. Fala pra mim, né? E agora eu vou gavar o meu namorado, porque eu tô namorando e não faz muito tempo. Que legal. E ele me falou o seguinte, que ele sabia, né? Nós conversamos e disse, eu sei que tu tem 2 filhos autistas, mas eu não sei nada sobre isso. Sim. Eu nunca ouvi falar nisso. Daí, logo que a gente se conheceu, eu fiz uma live e ele assistiu a live. E daí ele começou a procurar um pouco mais, né? E daí ele sempre fala, eu estou tentando entender ainda, mas já estou entendendo mais. Daí eu digo assim, às vezes dá momentos do Felipe, coisa, eu disse, olha, isso aí foi por causa do autismo. Porque daí às vezes ele mesmo fala, ai, tá fazendo birra. Eu digo, não é birra, é questão disso e disso. Mas eu vejo assim que é uma pessoa que tá procurando entender, é uma pessoa que não sabia nada, né? Que, tipo, não
não tem nada a ver com meus filhos, digamos assim, mas tá tentando entender aquilo ali. E hoje a gente sai às vezes assim, ai, mas eu acho que aquela criança é autista. Sabe? Ele tá entrando tendo na tua vida quando é verdade, né? Não é pra entrar na tua vida, Ariadna, mas na tua família. A bagagem na vem tua tudo junto, completa, né? Isso daí. Então, assim, isso é tão bom quando tu se sente acolhida, Sim. seja por namorado, seja por mãe, Sim. pai, Agora irmão, eu né? me Foi lembrei da minha mãe, que é a minha grande rede de apoio lá em casa, minha mãe e meu marido. Aí quando a gente recebeu o diagnóstico do Vicente, ela ficou, e agora? O que a gente faz, né? E ficou preocupada. Teve aquele momento do luto dela, né? E depois ela veio assim, eu tava olhando uns vídeos lá no YouTube, procurando ver o que é. atrás. E pra te ajudar, e tava vendo uns vídeos lá do doutor falando isso e aquilo, né? Legal aquele doutor falando, né? Até acho que é o doutor Tiago Castro, acho que ela tava vendo. E daí ela me falando, assim, procurando coisas, assim, pra me ajudar. Pra entender mais. Né? E aquilo ficou assim, coisa boa, né? Pelo menos tem alguém ali pertinho de ti que tá tentando Exatamente, te ajudar, a gente né? se sente tão bem, né? Aquilo assim, é tão bom ouvir quando alguém tá tentando te ajudar, né? E aí veio da minha grande rede de apoio, que é minha mãe. E aquilo ficou assim pra mim, nossa, minha mãe, né? Coisa boa, né? Tem eu alguém me que tu senti pode tão bem, contar alguém que eu ali, posso que vai contar, te entender, que Sim. vai te compreender, vai te acolher, né? Vai te Sim. dar um ombro pra chorar. Sim. Uma pessoa que vai estar realmente ali do teu lado, né? E encontrar essas pessoas que nos entendem, que nos acolhem, até mesmo entre mães. Isso também, assim, é tão motivador que a gente pode ver o potencial de cada uma, incentivar até buscar uma formação para ajudar, né? Que ela tenha habilidade para isso, para ajudar o filho dela, que automaticamente vai estar ajudando outras pessoas, Com né? certeza. Que a gente olha ver assim, teu jeitinho é bem para profissional tal, sabe? Então a gente vai se motivando também, né? Mas isso aí só se dá a partir do momento que a gente encontra pessoas que falam a mesma língua que a gente. Exatamente. Não, e até o humor, né? É outra coisa. É outra coisa. A gente vai ter um encontro de mães e a gente pode falar abertamente sobre esse assunto, a gente já sai até aliviada. E a gente né? quer esse encontro, Exato. né? A gente espera. Exatamente, a gente quer faz esse o que encontro. pode, assim, já bota marcado esse dia, pra isso, pra nós, é o nosso olhar, né? Quando eu conheci as gurias da FASM, né, que depois elas me convidaram para participar da direção, que daí eu comecei a ir lá na sede, né, e saía de lá parecia aliviada, assim, de conversar com elas, de trocar aquela experiência, né, dava, assim, parece que eu voltava para casa mais leve, assim, parecia que eu voltava nas nuvens, renovada, Porque né? não sou só eu, né? Tu também, todas nós estamos passando, todas nós entendemos. Sim. E renova tanto, meninas, que teve um dos encontros que a gente, que é do maternando, que quando eu cheguei em casa, até era mais tardezinha da noite, assim, meu marido, como é bom te ver, assim, faz tão bem isso pra ti. Eu disse, que bom, porque é a sensação que eu volto, eu venho renovada, né? É um gás que a gente cria pra enfrentar o outro dia. Exato. E é necessário, é muito necessário, né? Mas toda essa nossa energia carregada, lá disfarçadamente por alguém vem aquele apontamento. Mas tu tá saindo. Mas tu tá fazendo. Mas Onde ninguém é que tá te teu oferta. filho? Com quem ficou? Mas como é que ele tá, né? Que bom que o teu marido te ajuda, quando na verdade é a realidade da vida dele, ele não ajuda, ele participa. Exatamente. Junto da construção com ele. Só que daí querem sempre pôr na gente, né, uma culpa, um peso que a gente tá sempre errando. Tu tem que ficar ali o tempo tem inteiro. que ficar ali, né, com a cara fechada, até um sorriso que dá diferente. O que houve? Estou bem, sinto bem, né, tenho meus momentos de dor, sim, mas muitas vezes não é pra contar pra ti porque tu não me entende. Exatamente. Não, e quantas vezes, em razão desses julgamentos, a gente até a gente mesmo se julga. Sim. Eu posso mesmo. Exatamente. Eu tô me sentindo culpada de deixar minha E se der uma criança. crise? E se der uma crise, vai dar certo? Sim. É que nem no caso da Helena, se der algum problema, ela não vai falar, ela vai ser resolvido. Vão conseguir entender. Eu tenho esse direito de ir, sair, conversar? Sim, tenho. Sim, até para eu poder ficar melhor e voltar e atender ela da melhor forma. E a gente tá sempre com a cabeça neles, na Sempre. verdade. Com certeza nós estamos aqui todas. Sempre. E eu não com o sei. celular pensando, será que não vai tocar? Não vão me ligar? Será que tá tudo bem? Não deu nenhuma crise? Ou no caso de vocês também, o celular daqui a pouco tem uma fotinho deles ali mostrando tá tudo bem, tudo né? bem. E essa questão e o julgamento vem mais para nós mães, Pra né? nós. É principalmente essa questão de sair. Sai. Então a mãe sai com quem tá os filhos.
Agora o pai sai, tá com a mãe. E aí vem aquela situação que eu comentei no início. Ah, tu não leva a tua filha? Tu que fala tanto da inclusão e tá excluindo a tua própria filha. Exatamente. Poxa vida, São né? pessoas que não entendem, né? É que nem eu também já ouvi na exposição da rede social, né? Que eu não exponho o meu. É uma escolha que eu fiz. Não é que eu estou escondendo ele, Não. eu estou preservando dele porque eu quero. A rede social ela é minha, ela foi criada para mim. Ali eu abordo o que eu quiser. Mas, segundo, parece que eu estou excluindo ele. Mas como eu sou uma pessoa que pensa o que tu quiser, tá tudo bem. Pensa o que tu quiser, continua pensando, né? E a gente tem o direito de fazer o que a gente quer. Antes da gente ser mães, a gente também é mulher. Que é aí que gera os conflitos, né? Que só nos querem colocar num posicionamento que faz parte da nossa vida, mas a gente é um ser único. E daqui a pouco nós não estamos aqui e eles vão continuar. Então a gente tem que se olhar também como únicas, né? E isso aí é para poder adquirir, que eu estava comentando um tempo atrás com a Patrícia, nossa saúde mental. Né? Isso aí é uma questão saudável de se olhar. Eu posso sim, eu quero, eu tenho direito sim. E o meu filho, se ele falasse, eu já teria certeza que ele gostaria de me ver fazendo coisas que me fazem bem, porque ele estaria bem. Exatamente. E eles sentem, né? Sentem muito. Eles sentem muito quando a gente tá bem. E o Felipe, assim, então o Lucas não é tanto. Mas o Felipe, ele sabe exatamente quando eu tô bem, quando eu não tô bem. Ele diz, mãe, hoje tu não tá bem. Eu disse, por quê? Tu acha? Tu não tá bem. Daí eu digo, não estou bem. Hoje não estou bem. Sabe? Ele sente e foi muito difícil, assim, o Felipe sempre foi muito apegado comigo. Então, assim, eu não conseguia sair de casa. Não conseguia mesmo. Ele não ficava com ninguém. Com ninguém. Daí, aos poucos, comecei a deixar com uma babá. Daí saía um pouquinho, voltava, porque ele começava a me ligar, chorava, dava crise. E aos pouquinhos, hoje, assim, ó, nossa, eu já tenho muito mais liberdade nesse sentido. Sim. Ele já fica com algumas babá, fica com a minha mãe aqui em Santa Maria, que ele não ficava nem com ninguém da minha família. Então, assim, era muito difícil pra mim isso. E o quanto, assim, era ruim pra mim e pra ele, né? Sim. É. Porque a gente não sabe quando vai precisar se ausentar. E a questão que tu falou é o que eu tento pôr em prática, em muitas circunstâncias eu consigo, aos pouquinhos, né? Nem que seja 15 minutos fica com alguém. Porque tu é obrigada, né, a cumprir e pôr eles na escola. Então ali tu não tá ali. E vai, o que acontecer, tiver que acontecer, vai acontecer. Então a gente tem que ir soltando, né? Que tanto que a gente batalha não é só a terapia, é olhar também que a autonomia deles é deixar eles esses 15 minutos hoje, os 20 amanhã. E daqui a pouco se torna uma manhã, e daqui a pouco se torna um dia inteiro que vai ser necessário. Então a gente vai conduzindo eles, né? Como eu digo, no amor, que não seja na dor. Porque vai acontecer momentos que a gente é humano, né? A questão de saúde, outra questão. E daí vai ser bem mais agressivo para um entendimento deles, né? Aquele rompimento ali. Então, temos que fazer essa caminhada devagarinho, de pouquinho em pouquinho, né? Que daqui a pouco a gente consegue... Vai amadurecendo, sim, né? amadurecendo. E eles e nós também. Sim, a gente era difícil para ele, mas era difícil para mim também. Porque eu sabia que ele não ia ficar bem naquele momento. Sim. Então, eu saía, mas com o coração ali apertado, né? Por isso, depois de 4 anos que eu fui sair com meu marido, ganhamos um Vale Night. Mas a gente saiu e o coração ficou pensando nele, né? Exato. Não desligava dele não fica, um minuto. Né? É o que eu falei, a gente tá aqui pensando nele, exato. com A gente certeza. fica, será que ele tá bem? Será que ele dormiu? Será que ele vai acordar? Porque ele tem muita crise noturna, né? Acordava de madrugada. Aí nós ficava, ligamos, vamos ligar pra mãe? Não vamos ligar. Aí a gente chegou em casa, ele tava acordado. Nem dormiu. Dormiu um pouquinho e acordou, sabe? Acho que ele, sei lá, se ele sentiu a falta, se ele percebeu que a gente não tava ali, né? Porque a gente saiu e deixou ele meio dormindinho ali, né? Aí quando a gente voltou, ele tava bem agitado. Esperando. Se tu ia voltar. E daí nessa primeira saída, ele já passa a entender, né? Que tu vai sair, mas tu volta. Exato. E a gente tem que passar essa segurança pra eles, né? Mesmo que o coração saia doidinho um pouquinho ali, de explicar, né? A gente volta, a mãe volta, como eu costumo conversar com o meu. Agora ele tá entendendo mais, antes ele não entendia muito, sabe? Agora a gente explica, a mãe vai trabalhar, mas depois a mãe volta, sabe? Aí agora ele não chora tanto quando a gente sai pra trabalhar, senão antes eles abriam um berreiro, né? Agora ele compreende mais essa parte de sentar. Porque é mais difícil pra eles compreender isso também, né?
Tu tá aqui comigo, daí tu não tá, daí tu some umas Sim. horas, daí tu volta. Exato. Aonde tu tá, o que tu tá fazendo, a próxima vez vai voltar, não vai voltar. Como é que tu vai sair e não vai me levar junto? É toda uma construção, né? Que é muito mais difícil com eles autistas do que com as crianças típicas, né? Vai construindo. Meninas, eu acho que a gente vai deixar uma mensagem. Cada uma agora no final. Não sei quem quer começar. Pode ser eu? Então, Eu vou ler uma mensagem, uma frase que eu li o ano passado. Eu gostei. Quando eu vi essa frase, eu já vi, né? É o meu filho. É o Vicente Otávio aqui. Aí... Deixa eu pegar aqui. É uma frase da Letícia Butterfield, não sei se assim se fala. É assim: os autistas são como as borboletas. O processo da metamorfose, seja lento ou acelerado, não altera sua beleza. Eles não se restringem, voam livres, leves e soltos. Sim, são diferentes dos outros, possuem seu próprio voo. Filho, você é como o mar, alguns dias agitados e outros uma calmaria. Mas em todos os dias a mamãe tá aqui pra te ajudar no que for preciso, tá? A mamãe te ama muito. linda. Linda mensagem. Aline? Eu tava desde ontem pensando de o que eu vou falar, que mensagem eu vou deixar. E eu tô estudando muito há pouco tempo, mas bastante, né? Por isso que eu digo que é muito, olhando mais pra gente como mulher, né? Nós estamos falando de maternar, mas antes da mãe existe uma mulher. Então, eu tenho aprendido bastante a entender e respeitar e, ao mesmo tempo, adquirir o processo de eu ficar bem. Porque a gente vê, eu sempre quando eu converso com a mãe, como tu está? Porque eu sei que teu filho está bem, mas e tu? E eu falava muito, mas eu não aplicava. E hoje eu disse assim, eu pensando, o que eu vou deixar de mensagem? Daí eu começo a ler bastante, né? E me passou no Instagram uma mensagem que eu disse, como é que eu vou adaptar para nós, né? Para o momento de hoje. Mas eu vou ler na íntegra como eu vi, né? Diz assim, um conselho. Antes de querer o bem dos outros, queira o seu bem. Pensamento egoísta? Eu sei, mas é necessário. Não adianta querer ver os outros voarem se você não consegue nem andar direito. Então, para a gente poder ver, né, as infinitas possibilidades que a gente batalha pelos nossos filhos, primeiro se olhem, né, gurias? Se acolham, porque fica muito mais fácil a gente acolher os outros e receber esses acolhimentos. Então, eu, né, gostaria para todas vocês, né, se cuide, gurias, se olhem. A gente tem infinitas possibilidades diante deles, mas só vai ser, né, possível se a gente estiver aqui para poder encaminhar eles. Né? Linda. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Bom, na verdade, eu escrevi alguma coisa, mas na verdade, vou improvisar. O que eu queria deixar de mensagem vale para mim, vale para todas as mães, que a gente não pode se importar com o julgamento dos outros, né? Eu acho que se importar menos com o julgamento e se valorizar mais, eu acho que isso vai ao encontro do que tu comentou, porque se a gente sabe que a gente deu o nosso melhor dentro das nossas possibilidades para as nossas crianças, está ótimo, independente do julgamento. Então, a mensagem é que as mães não se deixem abater por esses julgamentos alheios de pessoas que não sabem o que estão falando, mas sim fiquem felizes por saber que estão fazendo o melhor para suas crianças. E as crianças, as evoluções, cada conquista que elas conseguem, adquirem, a gente não sabe o quanto aquilo custou exatamente para elas. Então a gente precisa se alegrar cada dia com isso. E não ficar deprimido e não deixar ficar abalada por esses julgamentos. Mas sim pensar, não, eu estou fazendo o meu melhor dentro do que eu posso e minha criança, o meu filho está evoluindo assim e a situação está andando desse modo, dentro do esperado ou não, mas está sendo feito o que eu posso e isso eu devo ficar feliz.
eu devo ficar feliz, porque a minha criança, ela está recebendo o meu melhor. E cada criança, cada diagnóstico, as capacidades são diferentes, mas as consequências são infinitas. Cada criança tem o seu potencial e a gente deve acreditar nisso e não acreditar no julgamento alheio. Então, mães e meninas, enfim, vale para todos nós. A gente não pode baixar a cabeça para essas pessoas que nos julgam, que querem nos trazer alguma mensagem para... nem sei qual é o real sentido, né? Mas nós devemos saber e sempre ter em mente que nós estamos fazendo o nosso melhor. E as nossas crianças, falando ou não, elas nos agradecem todos os dias, ou com um muito obrigada, ou com um abraço, ou com um sorriso, e é isso que a gente deve ficar feliz, e é isso que a gente deve engrandecer e melhorar e buscar todos os dias, dar o nosso melhor para elas, porque elas merecem. Isso aí. Isso mesmo. Que a gente vinha comentando até, né? Ia de passinho em passinho. Com muita paciência. Assim, de formiguinha. Exatamente. Bom, quando a Patrícia me mandou uma mensagem, que eu teria que fazer uma mensagem, eu tava viajando, né? A gente tava lá na Lagoa dos Patos e tinha um show lá sábado do Juliano Moreno. É o gaúcho. E ele tem pelo que eu entendi, não quero falar mentira aqui, mas ele tem um filho autista. Então a gente tava saindo até do show e meu namorado disse assim, escutou, né, disse assim, ele vai tocar uma música de autismo. Me puxou de volta, né? E eu digo, e daí nós ficamos ouvindo. E eu achei tão linda aquela música. Eu não conhecia. Tão linda. O meu mundo é diferente. E é interessante que ele coloca aqui, ó, autismo, não julgue, compreenda. Nossa. E eu lembrei de nós na hora. E daí eu vou colocar a minha mensagem, vou colocar um trechinho aqui pra gente escutar um pouquinho, tá? Do Juliano Moreno. O meu mundo é diferente. Não sei nem que trecho da música tá aqui. O meu mundo é diferente, mas cabe em seu coração. Eu sinto o que você sente, a inclusão é uma arte. O meu mundo é diferente, mas não é um mundo à parte. Do meu jeito estou presente, sem manual ou legenda. O meu mundo é diferente, não julgue, só compreenda. Por isso olhe de frente, eu sinto o que você sente. Se o meu mundo é diferente, o amor é resiliente. Por isso olhe de frente, eu sinto o que você sente. Se o meu mundo é diferente, o amor é resiliente. Se o meu mundo é diferente, o amor é resiliente. Então, assim, eu achei linda. Linda. Eu me emocionei muito Linda. na hora. Eu tô aqui emocionada. Porque, assim, eu acho que tudo que a gente debateu hoje fechou bem com o que ele disse. né? Exatamente. O amor resiliente. Então, assim, eu deixo para todas as crianças, adolescentes, principalmente para meus filhos, que eu sempre digo, voem. Voem alto. E eu vou estar segurando a mão de vocês. E agradeço, então, por estar aqui com vocês hoje. A gente está aqui unida, né, em prol de uma engasgada, de um objetivo comum. E a nossa luta vai continuar. E nós vamos conseguir conscientizar as pessoas. E que nem as gurias disseram, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente. E um dia, Deus queira e todos nós esperamos que mais adiante a gente possa comemorar, né? Que haja mais compreensão, menos julgamento, mais informação, mais acolhimento. E que cada dia, conforme as crianças também vão evoluindo e têm as suas conquistas, que isso também, né, que a sociedade como um todo conquiste cada dia um pouquinho mais as informações e nos acolha melhor, né, todos os dias. Com certeza, é o E que a cada gente quer. dia a gente veja mais notícias de inclusão, né? De amor nessa parte aí, né? A gente Amor, vê. empatia e respeito, né? Exatamente. O que a gente precisa? Amor, empatia e respeito. Respeito.